Amém. Deus abençoe nossas crianças. Vamos abrir a palavra, queridos, na carta de Paulo a Filemon. Carta do apóstolo Paulo a Filemon. É uma carta, é a menor carta que o apóstolo Paulo escreveu, só tem um capítulo e a gente vai estar lendo aí todos esses versículos, que diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto quanto pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Meu irmão, minha irmã, acredite se quiser, houve um tempo em que as pessoas se comunicavam apenas por cartas. Nada de WhatsApp, e-mail, direct, nada de telefone. As notícias corriam no mundo, no ritmo das cartas. Decisões importantes, decisões políticas, decisões militares, decisões econômicas, dependiam das informações trocadas nas cartas.
guerras eram iniciadas, levadas adiante, terminadas. A espionagem das cartas é coisa muito antiga. Então, certamente aí, aqueles que nasceram antes dos anos 90, pelo menos, pegaram um pouco aí do glamour desse tempo. Então, você receber notícia de um amigo, parente distante, mandar ou receber uma carta de amor, ir nos correios, postar a carta, esperar com ansiedade a chegada de uma correspondência. Quanta gente já chorou lendo uma carta. Galera aí com mais de 40, certamente tem uma caixinha em casa guardando algumas cartinhas. Então as cartas ainda existem, né? Funcionam do mesmo jeito, mas hoje naturalmente perdeu a importância que tinha. O lance é que na época do Novo Testamento foi uma espécie de apogeu da produção de cartas na antiguidade. Você tem ali a vantagem de um idioma comum, né? Todo mundo falava grego, e o Império Romano desenvolveu um sistema de estradas que interligava as principais cidades, que permitia que mensageiros, portadores das cartas, se locomovessem com certa segurança. Por isso, veja, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 são cartas, a imensa maioria. Agora, tem um detalhe. As cartas do Novo Testamento são, em geral, textos de ensino. São como grandes pregações, não eram escritos particulares. Eram textos para serem lidos em público, nas reuniões da igreja. Lembre-se que naquela época as pessoas não tinham Bíblias em suas casas. Elas ouviam a Bíblia na igreja, pela boca dos mestres, pregadores, pastores, profetas, enfim. Então, as cartas faziam parte da estratégia ministerial do apóstolo Paulo. Ele coordenava diversas igrejas, literalmente em países diferentes. E para fazer isso, ele precisava de 3 coisas principais. Primeiro, estar presente nessas comunidades, por isso ele vivia viajando. Enviar obreiros, treinar pessoas que pudessem cuidar dessas comunidades quando ele não estivesse lá, e também levar a ele notícias dessas comunidades, e enviar cartas. Quantos problemas o apóstolo Paulo, o pastor Paulo, resolveu por meio de cartas. Imagine você aqui na nossa igreja, ao invés de você marcar comigo uma conversa no WhatsApp, você me escreve uma carta relatando o seu problema. Daqui a uns 7 dias ou mais, essa carta chega para mim, eu leio, penso, oro, e te escrevo de volta. Daqui mais uns 7 dias, pelo menos, essa carta vai chegar para você. Aí você vai ler, vai olhar, vai refletir, talvez você ficou com alguma dúvida. Aí você vai me escrever uma carta de volta, e assim a gente vai enviando, recebendo cartas. Era o mundo do apóstolo Paulo e das suas comunidades. Paulo recebia cartas, por exemplo, a carta que ele escreve à igreja de Corinto, a primeira carta que ele escreve à igreja de Corinto, certamente é uma resposta a uma carta que ele recebeu da igreja. Então, esse é o mundo dessa pequena carta aqui, a Filemon. É a carta mais pessoal entre as 13 que Paulo escreveu. É quase como se a gente estivesse assistindo um gabinete entre Paulo e Filemon. Alguns estudiosos acreditam, e me parece correto, que ao contrário de outras cartas, esse foi um texto particular entre Paulo e Filemon. Era uma exortação pessoal. Paulo estava preso e escreve essa carta a Filemon. E o fato da gente hoje tê-la no Novo Testamento nos indica que não só Filemon aceitou a exortação de Paulo,
como também compartilhou o conteúdo dessa carta com a igreja. O assunto é simples. Paulo preso, possivelmente na cidade de Roma, estava acompanhado de alguns cooperadores, Timóteo e Epáfras estão com Paulo, e por uma razão que a gente não sabe ao certo, esse camarada chamado Onésimo vai parar na prisão onde Paulo estava. Aí você tem duas hipóteses principais. A primeira, que alguns estudiosos antigos defendem, é a ideia de que Onésimo era um escravo que fugiu, trabalhava para Filemão e fugiu. E por algum motivo ele vai parar lá em Roma, onde Paulo está preso, e aí agora ele pede para Paulo interceder por ele. A outra hipótese é a que me parece mais plausível. O próprio Filemão enviou Onésimo ao encontro de Paulo, para lhe enviar algum tipo de ajuda, alguma assistência. E aí Onésimo chega lá, seja como for, nesse tempo que Onésimo passa com Paulo, Paulo compartilha o evangelho com ele e ele se converte. A graça de Deus chega ao coração de Onésimo e agora Onésimo é um discípulo de Cristo. A conversão de Onésimo é o motivo por detrás da carta. Paulo deseja que Onésimo seja liberado de todas as suas obrigações para com Filemão, para que ele se torne um cooperador ministerial. Por isso ele vai afirmar no versículo 11, Onésimo se tornou alguém útil, para mim e para você, útil para o ministério, útil para a causa do reino. Então é isso que essa carta ela é um pedido de Paulo a Filemão. Ele usa aí mais ou menos umas 300 palavras para pedir a Filemão que libere Onésimo, que perdoe todas as suas dívidas e o reenvie de volta como obreiro. Veja que interessante, irmãos. Nós temos 66 livros na Bíblia, Palavra de Deus, e nessa carta a gente não encontra nenhuma doutrina sendo explicada, nenhuma palavra de orientação, consolo. Aqui não tem nada sobre orações, pecados ou erros doutrinários sendo confrontados. Trata-se de um pastor conversando com uma ovelha e fazendo-lhe um pedido. Um mentor espiritual solicitando algo ao seu discípulo. Uma conversa entre dois servos, tentando encontrar uma solução para uma questão que talvez aos seus olhos hoje seja de menor importância, mas ocupou o coração e o tempo do pastor Paulo, e pela direção do Espírito Santo, se tornou um dos livros do nosso Novo Testamento. Por que isso? Porque relações interpessoais importam para Deus. O Evangelho também trata da relação entre pessoas. Servir a Deus diz respeito também à maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. Não servimos ao Senhor em uma ilha. A maneira como nos relacionamos uns com os outros influencia a forma como servimos ao Senhor. Então são duas realidades interligadas no Evangelho. O Evangelho muda a maneira como eu olho para mim mesmo e muda a maneira como eu olho para o meu próximo. O Evangelho muda a responsabilidade que eu tenho para com o meu próximo. E muda também o papel do próximo na minha vida. Então, em primeiro lugar, podemos identificar aqui como Deus muda a nossa identidade, nossas relações, a partir desse caso de Onésimo. Como já mencionamos, Onésimo era um escravo. E aqui é preciso abrir um grande parênteses, para a gente entender que
nenhum lugar do Novo Testamento a escravidão é vista como algo positivo. Então é sempre importante a gente reafirmar esse princípio, que todo tipo de escravidão ou de trabalho análogo à escravidão deve ser combatido como algo que não reflete os valores do reino de Deus. O ministério de Jesus nos ensina, Onésimo é exemplo disso. O desafio cristão é amarmos o nosso próximo, entendendo que todos os seres humanos são iguais diante de Deus, criados à imagem do Criador, pecadores, chamados pelo Senhor ao arrependimento e à conversão. Também é importante esclarecer que a escravidão do período romano seguia um padrão diferente daquele que a gente conhece, realizado nos séculos 17, 18, 19, em todos os lugares aqui nas Américas. A escravidão daquela época era causada por dívida, crime, punição de um crime, ou a derrota numa guerra, nunca pela cor da pele. Existiam diferentes tipos de escravos, ocupando diferentes ocupações. Então, havia escravos que eram contadores, escravos administradores, escravos babás, cozinheiros, agricultores. Havia escravos professores, filósofos famosos foram escravos. Muitos tinham uma vida economicamente mais favorável do que pessoas livres. Muitos conseguiam, inclusive, pagar sua liberdade e até preferiam continuar nessa situação. Então, o cristianismo nasce nesse mundo, onde a escravidão fazia parte da realidade social. O cristianismo nasce no mundo, num contexto marcado por injustiças, desigualdades, problemas, crimes. E o evangelho ele vai se espalhando em todas as direções, em todas as camadas da sociedade, e um dia esse evangelho chega ao coração de Filemão. O próprio Paulo foi o instrumento de Deus para evangelizar Filemão. Filemão tinha escravos, Onésimo um deles. E aqui, mais algumas observações sobre esse ponto. Nem Jesus, nem os apóstolos, nem Paulo, nenhum deles atuou como alguma espécie de ativista político, lutando para revolucionar as estruturas sociais e políticas do seu tempo. Isso não quer dizer Isso não quer dizer que, enquanto cristãos, não podemos, não devemos lutar por uma sociedade mais justa e lutar para mudar as estruturas perversas da nossa sociedade. Então, uma sociedade com menos violência, menos miséria, menos corrupção, melhores indicadores sociais, sempre é bom. Isso reflete o reino. Só que a gente não pode esquecer que a nossa esperança, ela não vem de governos. A nossa esperança não vem de Brasília. A nossa esperança não está nas próximas eleições. A nossa esperança não está em mudanças políticas, econômicas. Lutamos, sim, por um mundo melhor aqui. Porém, nossa fé e esperança estão firmados em novos céus e nova terra. A nova Jerusalém que desce do céu, na vinda daquele que fará novas todas as coisas. Então, outro lado dessa questão é que isso não significa que o evangelho não seja revolucionário. Ele é. Só que a revolução proposta pelo Evangelho no Novo Testamento, ela é mais silenciosa, ela é mais profunda, ela é radical, difícil e, ao mesmo tempo, sutil. Porque não é uma briga por espaços de poder. Os apóstolos não estão lutando para conquistar os espaços de influência
do poder daquela sociedade. Não é sobre assumir tronos. É sobre mudar a mente. É sobre mudar o coração. É sobre mudar atitudes. É sobre mudar relacionamentos. E aí você vai encontrar Paulo usando nas suas cartas, por exemplo, aos Colossenses e aos Efésios, orientando para que servos e senhores passem agora a se tratar como irmãos. Essa é a revolução do Evangelho, lenta, silenciosa, que muda o coração daqueles que são alcançados. E um dia, esse Evangelho alcançou o coração de Filemão. E um dia, esse Evangelho alcançou o coração de Onésimo, evangelizado por Paulo. E agora essas duas pessoas, que nos parâmetros da sociedade daquela época e de hoje, estavam em classes sociais completamente diferentes, pessoas que estavam separadas por um abismo de discriminação social, política, econômica. Agora elas são aproximadas pelo Evangelho. Paulo diz, olha, ele já não é um escravo para você, versículos 16 e 17. Muito mais, ele é irmão amado, especialmente para mim. E ele será muito mais importante para você, como pessoa, irmão no Senhor. Portanto, se você me considera irmão na fé, receba-o como me recebesse. Então, querido, eu queria que você prestasse atenção nesse ponto, porque a sociedade, ela continua com os seus muros de separação, com os seus padrões de discriminação. Hoje, por exemplo, a gente sofre aí com a praga da chamada polarização política, que é mais um instrumento de ódio. Então, os de direita odeiam os de esquerda odeiam os de direita, e todo mundo odeia quem está no centro. Mas, de repente, a graça te alcança, e você se converte, porque até esse momento, se você está pensando assim, é porque você não foi convertido, né? Aí você agora é crente. Aí, Deus, nas suas estranhezas, resolve colocar você na mesma igreja, lado a lado, com aquele que tem uma visão política absolutamente contrária à sua. Então, antes, a sua relação era uma relação de ódio. Agora não pode ser mais. Agora eu vou tratar os que estão em Cristo como irmãos em Cristo. Quem ele vota, quem ela vota, não é importante para mim. O que é importante para mim é se o sangue de Cristo está na vida dela. Filemão precisa olhar para Onésimo não nos padrões da sociedade, da cultura romana, não como as elites romanas, não como as gerações trabalhistas romanas, mas olhar para Onésimo como irmão. Esse é o ponto. O reino de Deus nos oferece um outro padrão de relacionamento. É o padrão que vemos na mesa da ceia. Homens e mulheres de idade diferente, cor da pele diferente, gosto diferente, preferências políticas diferentes, histórias de vida diferentes, situação financeira diferente, nacionalidade diferente. Todos ao redor da mesma mesa, comendo o mesmo pão, bebendo o mesmo suco, porque o vínculo que nos une é o de Cristo. Paulo vai afirmar na carta aos Gálatas, não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, homem nem mulher, todos somos um em Cristo Jesus. Infelizmente, irmãos, o problema é que a gente acaba operando na igreja de acordo com os padrões do mundo, não nos padrões do reino. Tratamos uns aos outros no padrão da cultura. E às vezes a gente vai encontrar igrejas onde as relações
são tão deterioradas quanto aquilo que a gente vê de pior na sociedade. E isso influencia o nosso servir. Filemão era servo de Deus e a partir de agora ele precisa olhar para Onésimo como um servo de Deus. O olhar dele para Onésimo precisa mudar. É a recomendação de Paulo para ele. O evangelho mudou a condição espiritual de Onésimo. O que significa que a minha relação com Onésimo agora precisa ser transformada. Então a gente não pode se colocar na posição de servir ao Senhor e ao mesmo tempo ignorar o irmão, desprezar o irmão, falar mal do irmão, tratar mal o irmão. Aliás, deixa eu corrigir. Você pode falar assim mal do irmão. Essa é uma boa notícia para você hoje, está vendo? Pode falar mal à vontade do seu irmão. Pode falar mal de mim. Você pode falar tudo o que você pensa, sem filtro, para Deus. Quer falar mal de alguém, meu irmão? Ora. Veja, há várias vantagens nisso. Primeiro, você não precisa escolher as palavras, né? Deus já sabe tudo o que você pensa e sente. Então, na verdade, é melhor que você seja sincero. Pode ser que Deus concorde com você, ou não. Segundo, ninguém sabe guardar segredos igual o Senhor. Então, Deus não vai contar, não vai fazer fofoca. Deus é confiável. Terceiro, Deus é maduro o suficiente para te ouvir. Ele não vai se escandalizar. Não vai mudar a opinião, nem que ele tem de você, nem quem tem do outro. Agora, eu, não sei você, mas eu não sou como Deus. Aí, quando você fala mal do outro, de forma gratuita, apenas pelo esporte de falar mal dos outros, você faz mal a 3 pessoas. Você contamina o seu coração. Você contamina o coração de quem te ouve. Você expõe uma terceira pessoa a respeito de quem você fala. Paulo não perguntou para Filemão a opinião que ele tinha a respeito de Onésimo. Não perguntou o que ele achava de Onésimo. Paulo não deixou um espaço para Filemão fazer algo que os crentes adoram fazer. Quer ver outro esporte que os crentes adoram praticar? Duvidar da conversão do outro. Veja que ironia. Quem mais questiona a conversão do crente não é o incrédulo, é o crente. A conversa é assim. O irmão X fala mal do irmão Y para o irmão Z. Aí o Z comenta assim, poxa, está vendo? Ainda por cima é crente, está na igreja todo domingo, servindo. Aí X, que começou a conversa, arremata dizendo, e quem diz que é crente mesmo? Eu duvido. Então, meu irmão, minha irmã, pare com essa imaturidade. Conversávamos ontem no Encontro dos Homens sobre isso. Deus, é uma coisa que eu aprendi, Deus não me chamou a avaliar a conversão de ninguém. Não é meu departamento. Se está na igreja, eu trato como convertido, ponto. Se está na igreja, eu trato como servo. E se está na igreja e não for convertido, porque é possível, o que ele ou ela precisam é ouvir o Evangelho. Então, meu irmão, minha irmã, diga com sinceridade, qual é o melhor lugar para o não crente estar? Na igreja. Qual é o melhor lugar para a pessoa que não é crente, mas se acha crente estar? Na igreja. Então, faça desse crente, suposto crente,
seu alvo missionário. Ore pela vida dele. Irmão, não há nada na Bíblia que proíba a gente de fazer a seguinte oração: Senhor, se tem alguém nessa igreja, nesse time, nesse ministério, nesse núcleo, que ainda não seja verdadeiramente convertido, toca com teu Espírito, Senhor. Toca com a tua graça, transforma essa vida. Sabe? Fale com esse irmão, com essa irmã, do amor de Cristo, fale da graça, ore por ele e ore com ele. Sabe, uma igreja saudável, uma igreja que constrange as pessoas pela graça, não pela intimidação, nem por fofocas. É uma igreja que constrange as pessoas pela oração. É uma igreja que constrange as pessoas por uma conversa constante do Evangelho. É uma igreja que constrange porque a gente fala tanto do amor de Deus, tanto do que Deus fez, tanto da obra do Espírito Santo, tanto da beleza que é servir ao Senhor. Ou você se converte ou você vai embora. E quando os nossos alvos missionários vêm à igreja, como é que a gente fica? Feliz pra caramba. Celebramos. Então, se os crentes em geral falassem mais do Evangelho, menos da vida alheia, se orássemos mais em favor uns dos outros, possivelmente, irmãos, teríamos resultados espirituais diferentes. Então, meu irmão, minha irmã, se tem alguém do seu lado que não está servindo, pode acontecer. Essa pessoa precisa ser constrangida pelo seu testemunho de servo. Deus não te colocou na função de julgar a conversão de ninguém. Talvez essa pessoa ainda não experimentou a graça, pode ser. É possível. O que tem que fazer? Falar do Evangelho, orar, testemunhar do amor de Cristo para essa pessoa. Não quer dizer, irmãos, que às vezes a gente não se decepciona. Ora, eu já me decepcionei 300 vezes. Por que decepcionamos? Porque a gente cria expectativa. Então eu acho que você vai fazer uma coisa, eu acho que você vai agir de um jeito, e aí você não faz. Eu fico triste. E o que eu faço com a minha tristeza e decepção? Entrego para aquele que eu posso falar abertamente, sem filtro. Se a raiva no meu coração, se a tristeza, se a angústia, se a dor, a Ele eu posso apresentar totalmente o que se passa na minha vida. Depois o que eu faço? Enxugo as lágrimas, lavo o rosto e vou servir. Porque é a minha identidade. Isso não apenas, irmãos, uma perspectiva vertical do relacionamento com Deus, mas também na perspectiva dos relacionamentos, não apenas nós com Deus, mas nós com a igreja e os irmãos. E aqui nós temos uma das características mais interessantes de Filemão. Olha que coisa. Veja no versículo 1. Paulo vai dizer que Filemão, o destinatário da carta, fazia parte do time dos colaboradores de Paulo. Versículo 2, vai dizer que tinha uma igreja que se reunia na casa de Filemão. Antigamente as igrejas só nas casas. A igreja dos Colossenses possivelmente se reunia na casa de Filemão. Versículo 5, Paulo indica que recebeu informações muito positivas a respeito de Filemão. Sabe quem falou bem de Filemão? Possivelmente Onésimo. Por fim, destaca o versículo 7, que é um versículo importante. Paulo vai dizer que o coração dos santos tem sido reanimado através de Filemão. Então, o ministério de Filemão era encorajar
outros crentes. Servos que ajudam outros servos a servir. A igreja local e a missão de Deus. Servos que Somos amigos inspiram. E unidos pelo amor de Deus e pela Servos que música, são anseiam em ver os suporte. perdidos, Servos que rendidos ao motivam, amor que e perdão animam, do que Senhor encorajam. Jesus. Na unidade Irmãos, às vezes a como gente corpo, não temos a precisa missão de glorificar o servir cabeça, servindo na aos membros igreja com toda a criatividade, para servir inteligência, a discipulado, igreja. respeitando toda a diversidade cultural e étnica do Esse é o reino. ministério dos encorajadores. Um dia, né, se a gente está aqui hoje na Igreja das Águas, celebrando os 12 anos da nossa comunidade, é porque um dia Deus colocou pessoas no meu caminho para me encorajar. Talvez seja a sua situação. Quantos estão aqui na nossa igreja porque alguém, em algum momento, te incentivou a vir um culto? Alguém te motivou a ouvir uma devocional? Alguém te motivou a participar de um núcleo? Quantos momentos de dificuldade passamos? E talvez em algum momento da sua caminhada você já pensou em sair da igreja, em deixar a igreja, em deixar o ministério e jogar tudo para o alto. Mas você seguiu em frente, porque você ouviu uma palavra de encorajamento, porque alguém orou com você, porque alguém trouxe vigor, ânimo à sua alma. Sabe, irmãos, o incentivo certo pode mudar uma vida. A falta de incentivo traz desânimo. Então, te dá um conselho aqui, ó. Fuja dos desanimadores. Tem crente que desanima. Paulo vai dizer para Timóteo o seguinte: foge desses. Literalmente diz lá, foge. Larga dessa gente. Agora, tem crente que segue o modelo Josué e Caleb, né? Vai para frente, irmão. Vai para frente, porque Deus está conosco e Deus vai nos dar vitória. Não importa as dificuldades. Tem uma passagem muito linda, onde 40 anos depois, em que Josué e Caleb se mantiveram firmes e animados, e superaram aquele momento do deserto, chegaram à terra prometida. Caleb vira para Josué e diz assim: Josué, lembra daquele dia? 40 anos. Pois é, eu continuo com a mesma disposição, com o mesmo ânimo e vigor para servir ao Senhor. Tem crente que quer se aposentar depois de 4 meses de igreja. Tem um crente modelo 10 espias, só vê dificuldade. É gente que perde a alegria de servir. Então, meu irmão, minha irmã, esse é um desafio que você precisa assumir. Como servir, né? E às vezes você pensa bem, servir, você precisa assumir um cargo na igreja? Não. Não necessariamente. Mas você pode tomar no seu coração esse propósito: Senhor, eu quero servir encorajando os que estão servindo. Eu quero servir orando pelos que estão servindo. Eu quero servir levando uma palavra de ânimo, de incentivo, de motivação, de suporte para aqueles que estão servindo. Para a gente terminar, tem um detalhe muito legal aqui na carta, né? Muito antes do filme Tropa de Elite ser lançado, quem inventou a expressão "hoje é namoro" foi o apóstolo Paulo. Está aí na carta, vou provar para você. Versículo 8 e 9. Né? Paulo vai dizer assim, ó: mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Então veja,
Paulo diz para Filemão o seguinte: olha só, Filemão, eu sou apóstolo, eu sou seu pastor, eu sou o seu mentor, e eu acho que eu tenho o direito de ordenar que você me mande de volta Onésimo. Ponto. Mas hoje, Filemão, vai ser no amor. Então, o negócio é o seguinte: manda ele de volta. Mas lá no final ele vai dizer assim: eu espero que você me obedeça. E aproveitando, o Filemão, se ele te deve algum dinheiro, põe na minha conta. Se abrir mão dele, causar algum prejuízo a você, põe na minha conta também. Mas lembra, Filemão, o seguinte: que nessa nossa conta financeira, você me deve a sua própria vida. E já deixa um quarto preparado aí que eu vou te visitar. Porque, Paulo vai dizer aí no final, eu sei que você está orando por mim, para que eu esteja com você aí. Então, irmãos, a posição de Paulo é única, né? Então, nenhum de nós, nenhum líder religioso vai desempenhar a autoridade que o apóstolo recebeu do Senhor. Mas há aqui um princípio espiritual que eu acho que é importante a gente observar. Do ponto de vista político-social, legal, Filemão não tinha nenhuma obrigação de seguir a recomendação de Paulo. Filemão podia dizer: Paulo, o problema é seu, estou nem aí, você não manda em mim. Ninguém poderia fazer Filemão cumprir o que Paulo mandou, a não ser o constrangimento da graça. A não ser se ele reconhecesse em Paulo um papel especial que Deus colocou. Então essa é a questão, irmãos. A gente precisa lavar nossos olhos e a nossa mente nessa nossa maneira de se relacionar. Porque nós operamos na plataforma da graça. E a graça nos constrange a servir. O que Paulo faz é um apelo à consciência de Filemão acerca da graça, porque todos somos devedores da graça, e a graça chega à nossa vida através da vida de pessoas. Mas às vezes a gente está muito mais naqueles que operam na mentalidade da cobrança, da dívida, não da graça. A graça nos constrange a servir. A graça me constrange a levar a sério meu compromisso com a igreja. A graça me constrange a lidar com meus irmãos de forma diferente. A graça me constrange a suportar mais, a ter mais paciência. A graça me constrange a dizer não ao pecado. A graça me constrange a lutar em favor do reino e a colocar o reino em primeiro lugar. E aí no padrão da graça, as dificuldades que surgem no caminho são pequenas demais. No padrão da graça, o esforço que eu preciso fazer, o custo de servir ao Senhor é ínfimo, é insignificante. Nem entra na conta, não tem cálculo. Sejam eles custos físicos, emocionais ou financeiros, porque a graça de Deus é maior. Então a gente precisa louvar ao Senhor, porque a graça nos alcançou, e essa é a plataforma na qual nós servimos a Deus. Não tem a ver com nossos interesses pessoais, não são os modelos corporativos, culturais, sociais, políticos.
servimos a Deus no padrão da graça, na plataforma da graça, constrangidos pela graça. E se a graça não te constrange a servir, é porque você é desses crentes que ainda não experimentou a graça. Tem vários. E nós estamos aqui, como igreja, para orar pela sua vida e para falar para você que quando você sentir o gosto da graça no seu coração, quando você sentir o gosto da graça na sua alma, você vai entender que servir ao Senhor é o mínimo que você pode fazer. Que a vida ganha outra cor, outro sentido, e que as nossas relações, elas funcionam de forma diferente. Eu vou olhar para você de forma diferente, você vai olhar para mim de forma diferente, a gente vai servir junto de forma diferente. A Páscoa é o evento que talvez melhor manifeste a graça de Deus. O Filho que morre na cruz por mim e por você. O Deus que vem ao nosso encontro e se humilha para quitar todos os nossos pecados. Graça. O Deus que se torna ser humano, se sujeita às humilhações. A morte que é vencida. As dívidas que são pagas. Então, entramos na semana que historicamente é a semana mais importante da nossa fé. Que você possa olhar para Cristo e para a cruz. E que você não seja constrangido pelo feriado, constrangido pelo tempo de não trabalhar, pelo tempo de comer, pelo tempo de fazer o que for. Mas que a graça da cruz constrange o seu coração. Feche seus olhos. Senhor, nessa hora a gente coloca diante do Senhor as nossas vidas, pedindo, Senhor, de forma muito sincera. Ah, Pai, vem com a Tua graça sobre nossos corações. Vem com a Tua graça, Senhor, de forma poderosa, sobre aqueles, ó Deus, que ainda não tiveram, Senhor, uma experiência verdadeira com Jesus. Que a Tua graça alcance corações que estão endurecidos, que estão distraídos, que estão oprimidos, que estão perdidos. Que a Tua graça, Senhor, nesse dia possa trazer conversão, possa trazer mudança de mentalidade, possa lavar e curar corações, possa trazer nova identidade, possa mudar relacionamentos. Pai, que a Tua graça alcance corações, ó Pai, que porventura um dia já confessaram Jesus como Senhor e Salvador, já se batizaram, já entraram na Tua casa, Senhor, porém, tem vivido, Senhor, uma vida no padrão do mundo, Senhor. Tem vivido relações, ó Deus, que seguem não o padrão do Teu reino. Pai, em nome de Jesus, entranha a Tua graça, Senhor, no mais íntimo do nosso ser. Que a Tua graça possa cobrir, Senhor, todo tipo de tristeza, todo tipo de angústia, todo tipo de amargura, todo tipo, Senhor, de carnalidade, de pecado. Senhor, que possamos nos emocionar, Senhor, com o tamanho da Tua graça revelada em Jesus. Que a obra do Teu Espírito Santo possa nos constranger. E que a gente, ó Pai, consiga, Senhor, olhar, seja para o nosso irmão, seja para nós mesmos, seja para as lutas que temos na vida cristã, e que possamos olhar para isso, Senhor,
com um olhar transformado, Senhor, um olhar cujas lentes, ó Deus, são as da graça. Que a graça nos constranja, Senhor, que a graça nos alegre, que a graça nos dê o prazer de te servir, que a graça nos dê o prazer de andar na tua presença, que a graça nos dê o prazer, Senhor, de dizer não ao pecado e se sentir bem com isso. Que a graça fortaleça os que estão cansados. Deus, em nome de Jesus, vem com a tua graça, Senhor, e faça dessa igreja, dessa comunidade, um lugar, ó Deus, onde a tua graça flua com intensidade, Senhor, nas relações, nos relacionamentos, que tenhamos um compromisso, Senhor, de encorajar uns aos outros ao serviço, que tenhamos um compromisso de orar uns pelos outros em prol do teu reino, que tenhamos um compromisso de falar e compartilhar o Evangelho, Senhor, em todas as nossas conversas e nada mais, Senhor. Para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.